Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um programa Pauta Aberta para todo o Brasil. Que bom estar em sua companhia. Você fica com a gente na próxima meia hora. E a TV é companheira indispensável nos lares de todo mundo. Certamente você também teve que trocar o aparelho e hoje recebe o sinal digital aí na sua casa. E essa é só uma das mudanças que a telinha sofreu ao longo das últimas décadas. Há 70 anos era realizada a primeira transmissão de TV aqui no Brasil. Criada pelo jornalista Assis Chateaubriand, a pioneira TV Tupi teve uma estreia marcada por improvisos, como por exemplo a falta de aparelhos para transmissão e ausência de programação para os dias seguintes. Vamos conhecer agora um pouco do caminho que a TV brasileira percorreu para chegar até aqui. Assim começa a TV brasileira, ao vivo, em preto e branco, com a Tupi, a primeira emissora da América Latina, a quarta do mundo. Obra de Assis Chateaubriand, jornalista e um dos empresários mais influentes do país. O pessoal que foi trabalhar em televisão, ninguém tinha visto televisão na sua vida, antes de botar no ar. Os iluminadores descobriram forma de iluminar, os cameramen aprenderam a andar com a câmera que os americanos não andavam. A gente saía por risco na testa aqui, porque você empurrava a câmera com a testa. No segundo dia de transmissão, a TV Tupi colocou no ar o primeiro telejornal. Imagens do dia. A TV no Brasil começa e não tem receptor de TV para assistir o que estava sendo transmitido. Uma TV que chega e não tem mercado, não tem recepção, não tem audiência. Esse móvel de madeira guarda uma relíquia, um dos primeiros televisores que estava sintonizado na inauguração da TV brasileira. Ele veio numa leva de 200 aparelhos que Chateaubriand mandou trazer dos Estados Unidos e espalhou pela cidade de São Paulo para que as pessoas acompanhassem a estreia da TV Tupi. Tomaram parte no capítulo de hoje os seguintes artistas do elenco das emissoras associadas de São Paulo: Pereira da Silva, Luiz Mazei, Lima Duarte. O que já aconteceu de coisa, de ter que imitar um tiro, né? Porque o tiro não aconteceu, falhou o festim, e largar a tampa do piano, para que lá ao fundo ouvisse aquele tiro. A TV uniu o Brasil, virou, junto com o carro, um símbolo de país moderno. A inauguração de Brasília, em 1960, acabou sendo responsável pela primeira grande formação de rede. O pesquisador e escritor Elmo Frankfort conta que foi assim que aconteceu. Um avião mandava o sinal para um segundo avião. Uma antena recebia no meio do caminho e mandava para a TV de Belo Horizonte, que gerava para a TV Tupi do Rio de Janeiro, que enviava para uma outra antena na Serra do Mar. E assim, Brasília e São Paulo se conectavam. Essas antenas com esses aparelhos que foram colocadas no interior de São Paulo até Brasília foram muito importantes, que possibilitaram que nesses lugares você pudesse receber sinal de televisão e gerar sinal de televisão. Vão nascendo afiliadas por todo o Brasil, elas vão pipocando, ou seja, já havia uma ideia de rede, faltava a tecnologia para ligar. Essa antena aqui no bairro do Sumaré foi o último e derradeiro suspiro da TV Tupi. A construção da torre teve início em 1979, quando a emissora já não tinha dinheiro para novos investimentos e acumulava dívidas. A torre só ficou pronta em 1982. A Tupi já não existia mais e o espaço foi arrendado para o grupo Silvio Santos. Hoje, a torre é o símbolo de uma era de ouro da televisão no Brasil. É um monumento em homenagem ao criador da pioneira emissora de TV, de quem herdou o nome, Assis Chateaubriand. Boa noite, amigos. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram mais uma utilidade para o nióbio, um metal muito abundante lá em Minas Gerais. Na verdade, eles fizeram disso um gel que serve para limpar e higienizar as superfícies em tempos de pandemia de Covid. Acompanhe. Luiz Carlos é professor da UFMG e trabalha há 15 anos com pesquisas relacionadas ao nióbio. Com seu time, ele está prestes a revolucionar a aplicação deste metal abundante aqui. Eles criaram a startup Nanonib. A empresa criada pelos professores da UFMG é a primeira no mundo a desenvolver produtos à base de nióbio para as áreas da saúde e cosméticos, e não metalurgia. Eles estão prestes a lançar no mercado uma solução para clareamento dental.
e decidiram testá-la para eliminar a bactéria da cárie. Deu certo, mas com a pandemia, os cientistas decidiram também enfrentar o coronavírus. O Inib41 é um composto capaz de proteger diferentes tipos de superfície por até 24 horas. Aplicada na forma de gel ou líquido spray, a solução tem uma ação prolongada para a limpeza e desinfecção das mãos e não causa reações adversas. A invenção foi protegida como inovação pela UFMG. A gente está com a dependência da liberação da Anvisa, porque é uma molécula, um composto cosmético completamente novo, né? Não tinha em base de dados da Anvisa, por exemplo, e a gente está vencendo essa etapa aí burocrática com eles agora. Olha, mas tem um lembrete aí da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que tudo isso ainda vai passar por testes antes de aprovação definitiva. E nós temos mostrado ao longo desta semana aqui no Pauta Aberta imagens chocantes e consequências desoladoras das queimadas no Pantanal. Os animais estão entre as maiores vítimas. E isso não é só um fato isolado da região, não. Em Piracicaba, interior de São Paulo, um zoológico recebe animais que sofreram com o fogo. Veja o que tem sido feito por lá. Esta raposa, onça parda e todos esses filhotes de gambá não estão onde deveriam. Vieram parar aqui pela necessidade. O zoológico de Piracicaba abriga quase 400 animais selvagens que não podem voltar ao habitat. E entre eles estão aqueles que tiveram a casa onde moravam destruída pelo fogo. O Brian, por exemplo, chegou com as patas queimadas e precisou de um longo tratamento até se recuperar. Eles acabam acostumando e ganhando confiança. Alguns a gente consegue reintroduzir, destinando para programas de reintrodução ou até mesmo em áreas de soltura. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que até agora o estado de São Paulo teve um aumento de 109% na quantidade de queimadas em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 4.200 focos de incêndios que muitas vezes atingiram áreas de preservação, causando um desequilíbrio na vida selvagem. E a grande questão é: quanto tempo a natureza pode levar até se recompor desta destruição? A retirada da vegetação fomenta erosões, futuras vossorocas e, no caso de margens de rio, o assoreamento do corpo hídrico. O governo federal divulgou dados a respeito da retomada do crescimento do Brasil em plena pandemia. Segundo o Ministério de Economia, 1 milhão de empresas foram criadas nesse período. E os resultados revelam um saldo positivo de cerca de 780 mil novos estabelecimentos comerciais no país. Nós estamos no início dessa recuperação e esses negócios que foram suspensos temporariamente tendem, com a recuperação da economia, a reabrir suas portas, a gerar novas riquezas. O destaque nestes últimos 4 meses é o microempreendedor individual. Os MEIs já somam 10 milhões e 700 mil, quase 890 mil novos registros no período. O MEI ele entra como, às vezes, uma suplementação da renda, ele entra como, ele é uma política que ajuda o empreendedor, que às vezes decide largar o seu emprego para começar um negócio. E ele também está funcionando muito para essa economia sob demanda. E o tempo para abrir um negócio no país ficou menor. A média agora é de 2 dias e 21 horas, um dia a menos que nos meses anteriores. No ranking dos setores que mais abriram empresas no segundo quadrimestre, lideram o comércio varejista de vestuário e acessórios, a promoção de vendas, os serviços de beleza e o fornecimento de alimentos para consumo em casa. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada fez um raio-x do acesso à internet durante a pandemia. O estudo mostra que 6 milhões de estudantes brasileiros não têm acesso à rede e que 95% desses alunos estão nas escolas públicas. A pesquisa revela ainda onde estão as principais sobrecargas e aponta alternativas para corrigir o problema. Esta estudante universitária do Rio criou um grupo que ajuda outros alunos a terem acesso ao ensino remoto. O principal desafio para um estudante no ensino remoto, com certeza, é a falta de recursos tecnológicos, como computador,
a falta de internet, a falta talvez de privacidade em casa para conseguir se concentrar nos estudos. 6 milhões de estudantes brasileiros não têm acesso à internet. Desse total, mais de 95% são da rede pública. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisou estratégias para tentar universalizar o ensino à distância durante o isolamento. Entre as alternativas encontradas pelo IPEA estão distribuição de chips de dados, além de celulares e tablets. Mas para quem não tem sinal de internet em casa, a recomendação é usar apostilas ou aparelhos de conversão para a TV digital. Você leva já com, não só com as videoaulas já gravadas, como também com o tipo de atividade, orientações. Claro que não é o ideal, porque nesse esquema o aluno não consegue ter interação com o professor, por exemplo. O custo estimado para a compra destes equipamentos é de 3 bilhões e 800 milhões de reais. O IPEA também traçou um perfil dos estudantes que não têm acesso à internet. A maioria é negra, de baixa renda e mora em áreas rurais. Os estados com a maior incidência desses alunos são Bahia, seguido por Pará, Maranhão, Ceará e São Paulo. Na educação básica teria uma parcela que nem sequer televisão em casa tem. Na educação básica tem mais gente, meios rurais, tem pessoas mais pobres do que no ensino superior. E aí, para esses, só resta realmente a distribuição de material físico. Nós vamos agora fazer um intervalo bem rapidinho e na volta nós vamos tratar daquelas informações que você acaba disponibilizando na internet para fazer um cadastro. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Sai daí não, é rapidinho. Já está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo da regulamentação é garantir mais segurança e transparência às informações pessoais colhidas por empresas públicas e privadas. Isso significa que, a partir de agora, os órgãos terão que deixar claro para os usuários a forma como será feita a coleta, o armazenamento e o uso de seus dados pessoais, entre outros detalhes. Mesmo com a vigência, as penalidades pelo descumprimento só passarão a ser aplicadas a partir de agosto de 2021, período que as autoridades concederam para as empresas se adaptarem. A normatização é um marco importante em um momento que dados pessoais são utilizados para se fazer praticamente tudo na internet. As informações também podem ser usadas para definir projetos de governo ou até mesmo calibrar sistemas digitais que ajudam a encontrar suspeitos de crimes. Uma exposição de fotos internacionais chegou aqui no Brasil. E essa exposição, ela foi aberta dentro de uma comunidade pobre de São Paulo, a favela de Paraisópolis. A foto aérea do mangue em formato de coração nos transporta para o arquipélago francês de Nova Caledônia. Em conjunto, as grandes imagens de paisagens naturais e humanas nos dão dimensão do planeta. As 40 fotos são do francês Yann Arthus Bertrand, integrante da Academia de Belas Artes da França e embaixador da ONU para o Meio Ambiente. A exposição foi montada no Pavilhão Cultural G10 das Favelas, em Paraisópolis, segunda maior comunidade da capital paulista, onde Marcos Vinícius mora. É uma exposição de uma magnitude que eu não tenho palavras para descrever, porque não é só foto, tem um contexto, e o contexto está gravado junto com a foto. Isso me faz me sentir parte dela também. Uma comunidade que tem muito a nos ensinar. Durante todo esse período da pandemia, todo o processo de gestão feito aqui é uma aula para o Brasil e para o mundo também. E foi assim que Yann Bertrand compreendeu todo esse movimento feito aqui e trouxe, junto conosco, a exposição como um ato de carinho e de reconhecimento à comunidade. A exposição foi aberta em comemoração aos 99 anos da comunidade. O Balé de Paraisópolis se apresentou na cerimônia. As pessoas, quando olham para a favela, vê ela como marginal, vê como violenta, e quando vê uma bailarina dançar, e quando vê a casa do Gaudí, um escritor, um ator, ela consegue mudar a sua perspectiva do que existe na favela. Mostrar que é possível fazer arte na favela, é o que nós estamos mostrando agora.
A exposição segue protocolos de segurança da Covid-19, como, por exemplo, público reduzido em 25% da capacidade do local, medição de temperatura e uso obrigatório de máscara. Agora, outra dica para vocês, atividade física, que é bom não só para o corpo, não, para a mente também. Veja por quê. Para quem quer ter uma boa saúde e qualidade de vida, praticar exercícios físicos é imprescindível, ou pelo menos deveria ser. Infelizmente, essa cena não é tão comum quanto parece. Apenas 20% das pessoas no mundo praticam algum tipo de atividade física. Já aqui no Brasil, pouco mais da metade da população se exercita regularmente. Índices que poderiam ser maiores. Esse cardiologista explica que o exercício evita muitos problemas de saúde. Ele diminui a mortalidade por todas as causas, outros tipos de doença. Diminui também a mortalidade cardiovascular, ou seja, você morre menos pelo coração se pratica uma atividade física regular. E outro benefício muito importante é a menor incidência de diabetes mellitus, menor quantidade de diagnóstico para aqueles que conseguem uma prática regular de exercício. A atividade física também beneficia a saúde mental. A atividade física ela vai nos trazer a liberação do hormônio principal, que é o hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Então, quando a gente consegue, através da atividade física, fazer a liberação deste hormônio, a gente vai se recuperar tanto fisicamente, mas principalmente mentalmente. Para as crianças, então, o exercício é ainda mais importante. O Gregório, de apenas 4 anos, é a prova disso. A mãe conta que a atividade tem sido uma aliada no desenvolvimento do filho. Para as brincadeiras, como para poder se desenvolver, como para poder até fazer uma atividade do dia a dia mesmo, de buscar alguma coisa, de se esforçar para fazer algo. Tudo que ele precisa do corpo dele, eu vejo que ele tem um bom domínio de corpo. O professor garante que os alunos levam os benefícios para a vida toda. Para a criança vai gerar uma cultura corporal de movimento muito maior. E aí ele vai conseguir se desenvolver muito melhor. E muito da parte, isso falando da parte motora, isso ele vai acabar levando para a vida, para outras áreas, por exemplo, vai ajudar no andar de bicicleta, no pular, no correr, no se locomover de maneira melhor, enfim. Mais para frente, com outros esportes também vai melhorar. A criança precisa gastar essa energia para que ela também tenha a recuperação mental e depois também a liberação para ela poder dormir bem. Isso é um grande fator, tanto no adulto como na criança. E depois de conhecer tantos benefícios, você não tem desculpa para não se mexer. É só começar. Qualquer tipo de atividade física é melhor do que o sedentarismo. Se a gente conseguir fazer uma prática de uma atividade de 75 minutos por semana, que se for fazer o cálculo dá 15 minutos por dia, de segunda a sexta, estou falando. Agora, se você conseguir praticar 300 minutos por semana, que é mais ou menos 1 hora de segunda a sexta, ou também nos outros dias da semana, aí sim você tem benefícios extra, mais rápidos e muito benéficos para a sua saúde. De um dia para o outro, nossa vida mudou completamente. O distanciamento social impôs regras nunca antes vividas e trouxe consequências imensuráveis. Apesar de todo esse impacto, precisamos ser resilientes e acreditar que tudo isso vai passar. Com essa mensagem de esperança do Padre Reginaldo Manzotti, encerramos o Pauta Aberta de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Mas antes até de exibirmos a reportagem, deixa eu fazer um lembrete. Nosso programa Pauta Aberta de hoje e os demais, nós colocamos lá na nossa página no YouTube. É o endereço aqui aparecendo na tela. Agora, nós vamos à reportagem, mas deixa eu me despedir aqui de vocês. Tchau, até a próxima. Deus nos ama imensamente. Confiando plenamente nisso é que não acredito que esse vírus tenha sido um castigo de Deus. Afinal, Deus não castiga, Ele educa. E se encararmos esse vírus como aprendizado, tantas lições podem ser aprendidas. Aprendemos que a vida é única e que sim, temos medo, somos pequenos. Mas se tivermos coragem, a vida é um espetáculo único, irrepetível, imperdível. Aprendemos a importância e a fragilidade dos nossos idosos e enxergamos que eles têm muito
muito a nos ensinar com seus erros e acertos. Aprendemos que a educação dos filhos deve ser voltada para aquilo que o dinheiro jamais pode comprar: sua história. Dar a eles a oportunidade de falar de suas dores e ensinar que não existe céu sem tempestade, mas que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Aprendemos que momentos em família, cozinhando e convivendo juntos, podem ser inestimáveis. Aprendemos o valor de um abraço, de quando aquela amizade próxima faz falta. Aprendemos a ter muito mais cuidado com a higiene e que é necessário manter a distância física apenas permanecendo com os corações próximos de quem realmente precisa. Tão importante sermos solidários. As lições foram dadas. Agora, só nos resta aprendê-las humildemente.